Fala enfermagem! Estamos começando mais um episódio do melhor podcast da enfermagem. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Luísa Werneck. E eu sou a Maria do Socorro, vice-presidente do Corém. E esse é o Enfermagem Pode! Mais um programa, Socorro. Que beleza, hein, Que Luísa? beleza! Bom legal. Demais. E hoje a gente vai falar de um tema que ele é muito importante, mas não só no mês de outubro. O ano todo. O ano inteiro a gente precisa falar, apesar de que a gente está no outubro rosa. Porque, você tá de rosa. Coincidência, gente. Não teve nada a ver com o outubro rosa. Combinado, Nem né? o batom. Né? Mas estamos hoje falando de algo muito sério. Sim. Outubro rosa, outubro mais rosa. Isso. Para que a gente coloque hoje isso aqui em pauta, como você falou. Não é só o outubro, né? Nós precisamos pensar e fazer questões e ações voltadas para a saúde da mulher, muito mais que apenas no outubro rosa, mas não deixa de ser importante e pontual. Sim, com certeza. Inclusive, esse episódio de hoje, assim como o outubro rosa, ele tem o intuito de trazer muita informação para vocês enquanto profissional e enquanto pessoa também, né? Porque nós precisamos nos cuidar também. Nós cuidamos e precisamos nos cuidar, então vai ser um episódio assim incrível. Vamos desmistificar muita coisa aqui e trazer muita novidade também da área, do que está acontecendo. E a gente tem duas convidadas, mas daqui a pouquinho a gente vai apresentar elas. Sim, vai esquentando aí. Vai esquentando, fica aí que é para dar um suspense para o pessoal de casa. Mas aí vão dar os recadinhos. Vamos embora. Então vamos lá. Primeira coisa, se você ainda não curtiu esse episódio, já pode curtir, porque vai ser fantástico. Compartilha com todo mundo, para todo mundo ficar por dentro, não só os profissionais de enfermagem, principalmente os profissionais, mas também compartilha com todas as pessoas, porque esse episódio aqui é para todo mundo. Segue o Corém nas redes sociais, no Instagram, @CoremMG e @EnfermagemPod também no Instagram, que é o Instagram oficial aqui do nosso podcast. Segue o Corém também no YouTube, @MGCorém. Coloca lá para ativar as notificações também no YouTube, para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo, todos os cursos, os vídeos, novos episódios que o Corém posta no YouTube toda semana. Tá incrível o canal do Corém lá. E a gente tem o site do Corém também, www.coremmg.gov.br, para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo na enfermagem mineira, brasileira, mundial, porque tem muita coisa boa acontecendo. Luísa, você falou tudo. Agora você esqueceu de uma coisa. Ai, meu Deus. Nós temos aqui a questão da valorização dos nossos inscritos, enfermeiros, técnicos e auxiliares, e é por isso que, para romper com aquela dificuldade de comunicação com o Corém, nós inauguramos e inserimos no nosso atendimento a nossa assistente virtual, a Cora do Corém. Através da Cora, você pode estar conosco 24 horas por dia, de segunda a sexta, resolvendo grandes questões que facilitam o seu dia a dia e otimizam o seu tempo. Para isso, é muito simples. Você vai pegar o seu celular e salvar o seguinte número, 3238-7500. E aí você já vai iniciar um bate-papo de reconhecimento com a Cora. Não deixe de ter isso e de divulgar entre os colegas, não é isso, Luísa? Isso mesmo. E nós vamos até perguntar para as duas colegas hoje se elas já têm a Cora. Isso mesmo, eu já tenho, gente. E é muito bacana porque, assim, você manda e é rapidinho, ela já te responde e resolve. Coisas que talvez você, né, fica assim, eu não vou resolver, vai demorar, eu tenho que ir lá no Corém, não. E outra com a Cora coisa, você já Luísa, resolve. A Cora, ela agora sai de um grande projeto piloto e já vai ser capaz de ampliar esse seu atendimento. Mas tem outra coisa, a carteira digital. Hoje, você não pode deixar de ter a sua carteira digital no seu celular. Você vai baixar o aplicativo CDENF. A partir desse momento, você já entra em contato com os mecanismos de ter a sua carteira digital no celular.
Quando você tiver a sua carteira digital no celular, isso vai te facilitar vários momentos em que você precisa apresentar a sua identidade. É só abrir ali no celular e você vai ter aquela carteira ali. Agora, tem uma coisa que eu acho mais importante. Pelas resoluções do Corém, nós precisamos ter a nossa carteira profissional atualizada. E pela carteira digital, se você não deixou vencer o prazo de 5 anos, você já faz ali o processo de atualização da carteira sem precisar vir aqui no Corém. E isso, gente, é inovação, valorização e reconhecimento, que você é importante para o Corém Minas. Isso mesmo. Eu tenho aqui, ó, minha carteira digital, tá, gente? Tá aqui, ó, minha carteira digital. E eu vim aqui no Corém, mesmo tendo digital, eu estava aqui no Corém, fui lá para renovar minha carteira. Estava aqui fazendo podcast? Estava fazendo podcast, saí daqui, desci, fui lá renovar a carteira e foi muito rápido. Nossa, foi assim, atendimento nota 10, tirei até foto. Na hora, foto na hora para carteira, um espetáculo. Muito bem. Então vamos lá, né, Socorro? Vamos, porque trem tá andando. Mineiro, trem tá andando. Meu Deus, começou. Ai, gente. Começou, gente. Mas é bom porque nós estamos aqui felizes porque nós estamos com duas pessoas, duas profissionais, duas mulheres encantadoras, poderosas e comprometidas com a saúde. Isso mesmo. Então, se é para mostrar que enfermagem pode, sejam muito bem-vindas, Luciana e Laura! Maravilha, gente. Muito bom. Duas enfermeiras aí, eu já conheci dos bastidores aqui, eu já estava conversando, fiz um pré-podcast já, tá? Fui investigando aqui. Tudo bem. Muito bom, maravilhoso o trabalho delas. Só que eu vou deixar elas se apresentarem, né, Com Socorro? certeza, com certeza. Vou deixar, porque ninguém é melhor do que elas mesmo. Então, Luciana, se apresenta pro pessoal. Quem é a Luciana? E depois a Laura vai contar pra gente também. Obrigada, primeiramente, pelo convite. Fico feliz com esse convite, falar de um tema tão relevante, né? Esse mês a gente traz mais forte a questão da prevenção, né? Então, como a Socorro disse, é o ano inteiro, mas esse mês é o que a gente traz mais forte. Prazer, meu nome é Luciana, sou enfermeira oncologista, já trabalho na área tem mais de 10 anos. Trabalho muito com foco em oncologia, né? Em prevenção, em tratamento de vários tipos de câncer, então trazer esse tema aqui para mim é uma felicidade muito grande, porque nós enfermeiros, a gente além, né, de cuidar, a gente também trabalha na forma muito de educação, como promotores, né, de cuidado, de educação para a comunidade também. E trazer esse tema aqui para mim é com muita felicidade que eu venho falar para vocês. Muito obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. Obrigada. Mesmo. Bom, eu sou a Laura Guimarães, sou enfermeira esteta, especialista em inovação. Quero pedir desculpa porque todas estão de rosas e eu estou com meu pijaminha. Maravilhoso, Na verdade, né? ele só confirma o tanto que eu vivencio um pouquinho a enfermagem fora da caixa, né? Isso é a Laura sendo Laura. Eu atuo com reconstrução de areolas há 7 anos, né? E estar aqui para falar de educação e saúde, ações que vão conscientizar você, a sua família e todos que estiverem oportunidade de estar conosco nesse momento, é muito bacana, porque a gente está com esse paciente no momento que ele já vivenciou a jornada da doença. E isso é conhecer o impacto emocional que a doença causa. Então, falar, né, te alertar o quanto é importante estar com você, de sensibilizar para esse olhar, né, que cada vida importa, é muito importante. Quero agradecer o convite, Socorro está comigo desde a minha formação, eu tenho um carinho enorme por ela, ela sabe disso, né? Ela representa a Laura enfermeira que tem aí a sensibilidade, a humanização, mas também a garra, né? Isso eu aprendi na minha graduação, isso é uma coisa que a gente aprende na academia, né? Muito obrigada. E Luísa, né? Hoje a gente já teve uma interação ali e não vamos largar mais, é isso. Não pode soltar a mão. À medida que a gente vai fazendo correntes com profissionais que podem ser espelhos de esperança, de competência, de resiliência, de tudo aquilo que a gente acredita, a gente já não larga a mão. É uma corrente. E essa corrente nós acreditamos que vai mudar muitas questões da nossa querida enfermagem. Por isso que esse podcast chama Enfermagem Pode.
Bem, eu gostaria, Luísa, antes da gente começar assim, o diálogo, eu acho que é tão importante quanto falar das ferramentas, das ações de prevenção, detecção precoce, tratamento, é a gente ter a referência do problema epidemiológico hoje que traz aí para a sociedade e principalmente para as mulheres, que nós hoje não vamos nos estender a outros gêneros ou a outras faixas etárias. Eu acho importante a gente delimitar, né, nosso assunto enquanto a gente está falando da mulher. Então, através de dados divulgados pelo INCA e pelo próprio Ministério da Saúde, e eu até fiquei um pouco alarmada, estima-se que em 2024 a gente feche esses dados com 74 mil casos novos de câncer de mama e de útero, de colo de útero, porque nós não podemos também dissociar, né, essa questão, porque quando a gente fala do câncer de mama, nós falamos também do outro câncer que é avassalador na vida das mulheres, que é o câncer de colo de útero. Estima-se, Luísa, mais de 17 mil casos. Então, isso nós estamos falando de uma incidência significativa de dados que são relevantes. E ainda esse momento de análise nos fala muito, mas por que está crescendo tanto? Será que realmente a doença ela está mais forte? Pode até ser, mas nós estamos vivendo também uma transição demográfica, né? Nós estamos vivendo um país que está envelhecendo, vivendo um país que está em crescente crescimento populacional e também a própria estrutura diagnóstica hoje faz com que esses dados eles quantitativos eles surjam de uma forma que nos faz refletir, né? Mas em contrapartida, que é o grande lance da nossa conversa, nós temos várias ações que podem ser feitas de conscientizar a mulher. Olha, eu estava lendo, enquanto política de saúde pública, a mulher vive situações tão complexas que, às vezes, o câncer de mama não é a principal política que tem que ser feita com ela. Existem outras situações que matam mais. Mas se nós vamos discutir uma situação que nós podemos ter uma detecção precoce e ações preventivas, vale a pena viver o Outubro Rosa e estar aqui com vocês. Nossa, Sim. isso mesmo, hein? E uma coisa interessante, você trouxe os dados do INCA, mas se a gente pensar, a Organização Mundial de Saúde, ela traz um dado que é 2,6 milhões Enquanto em mundial, né? 2020. Nós falamos aqui Brasil. Isso. E o que é interessante também? Apesar desse número estar crescendo, é interessante falar que no Sudeste, né, onde a gente tem aí uma população culturalmente mais esclarecida, os números são maiores. E isso nos alerta para quê? Fator de risco que a gente pode ter ações preventivas. Então, faz todo sentido viver o Outubro Rosa de janeiro a janeiro, né? Porque se a gente leva essa conscientização, que é a doença hoje que mais mata mulheres no mundo, por que não, né, atuar frente às questões que nós temos condição de governabilidade, né? Isso. E você trouxe muito bem a questão dos números, né? E a gente traz também que, em paralelo a esse crescimento, a gente também tem muitas ações preventivas e de detecção precoce, né? Hoje o que a gente trabalha muito são nos fatores que a gente consegue controlar, né? Estilo de vida, né? Hoje em dia a gente tem os fatores externos, né? Que se a gente trabalha melhor a questão da alimentação, o controle de peso, né? A amamentação hoje é um fator protetor para a prevenção de câncer de mama. O diagnóstico precoce. Hoje a gente fala muito dos métodos de rastreios para prevenção. E por isso hoje talvez a gente tenha um aumento do número de casos, né? A detecção precoce. Isso. Então, quanto mais precoce eu identifico, maior minha chance de cura e eu tenho um prognóstico melhores, tratamentos mais avançados, né? Então a gente tem em contrapartida número maior de diagnóstico, mas eu tenho hoje um acesso melhor a tratamentos melhores, que melhora a sobrevida das pacientes. E a gente também consegue trabalhar melhor como a gente vai conduzir essas pacientes, né?
Então, hoje a gente tem muitas ações de prevenção, de rastreio, e a gente está cada vez mais trazendo isso para a realidade de milhares de mulheres dentro do SUS, do nosso Sistema Único de Saúde. Então, a gente tem trazido cada vez mais, e enquanto profissionais da enfermagem, é nosso papel fundamental, né? Orientar das medidas que que podem ser prevenidas, né, do estilo de vida, da detecção precoce da mulher, conhecer seu corpo, né? A campanha do Ministério da Saúde é para a gente conhecer o nosso corpo, né? Da gente ver qualquer alteração, a gente procurar por ajuda, né? Procurar por atendimento numa rede de saúde o quanto antes, né? À medida que eu conheço o meu corpo, vejo alguma alteração, eu procuro ali um atendimento para ser direcionada da melhor forma para ter o acesso mais rápido a um diagnóstico e, se tiver alguma coisa, um tratamento precoce. Então, a gente tem trabalhado cada vez mais a prevenção, o diagnóstico precoce e, quando identificado o tratamento, o melhor tratamento para essas pacientes. E o mais rápido O possível. mais rápido possível. Luísa, nós vamos voltar ali em Luciano, mas eu quero falar uma coisa com você, que a gente sempre fica conversando, né, sobre o tema que a gente quer trazer. Eu não sei se na sua bolha veio, aí a Luciana vai falar para nós, veio assim uma coisa meio radical, né? Não se faz autoexame mais. Então, eu achei que muitas pessoas foram infelizes em como elas colocaram isso. Sim. Não, isso é errado, não se faz autoexame. Né? E como Luciana já começou a falar de rastreamento e detecção precoce, você poderia falar para os nossos ouvintes, que são os enfermeiros, técnicos, auxiliares, e também outros profissionais e outras pessoas que nos acessam, o que foi isso? Por que o pessoal começou a ser tão radical nisso, né, Laura? Sim. Você ouviu isso também? Sim, muito. Vou falar aqui, se a Laura quiser me complementar. Isso. Lá atrás, quando teve essa fala de não fazer esse autoexame, veio muito a questão de vou fazer o autoexame e não vou procurar por ajuda. Então, a gente quebrou um pouco esse mito. A gente vai conhecer nosso corpo, sim, mas a gente vai continuar todas as recomendações de prevenção possível. A gente precisa, sim, conhecer nosso corpo. Qualquer alteração, quem melhor do que eu para dizer que tem algum achado ali que não está legal e que eu vou procurar por atendimento de saúde, né? Então, a gente precisa conhecer nosso corpo, a gente precisa fazer autoexame. O que a gente recomenda hoje? A qualquer momento, quando a mulher estiver confortável na hora do banho, mas a gente precisa continuar fazendo os métodos de rastreio. Sim, a mamografia hoje é um exame de padrão ouro. Se precisar de um exame adicional, o médico vai indicar o melhor exame, né? Ou de acordo com situação histórico familiar, né? A gente tem hoje o Ministério da Saúde que recomenda a partir dos 50 anos, mas a gente tem outras categorias que recomendam a partir de 40 anos, ou se histórico de saúde que indique que seja feito antes ou outros exames adicionais. Então, a gente teve lá atrás esse mito porque as pessoas faziam o autoexame, não encontravam nada e deixavam de fazer o exame que era recomendado pela categoria nossa de saúde. E também complementando a sua fala, o autoexame, ele é recomendado. Porém, ele não deve ser a única ferramenta de rastreio. Por quê? O autoexame está relacionado à palpação de identificar um nódulo. Quando ele é palpável durante esse banho, durante esse toque, a gente entende que o diâmetro dele está acima de 1 centímetro. E isso está relacionado a um estadiamento mais avançado. Agora, a gente tem que pensar uma coisa, não existe só tumor que está relacionado aí com nódulos, né? A gente tem o carcinoma de Pagé, que é um carcinoma que tem um aspecto de casca de laranja. Então, esse paciente já apresenta uma dermatite, onde tem uma alteração na pele, no tecido, que já recomenda aí uma avaliação clínica. O autoexame, ele é importante, embora ele não substitui a consulta médica. Né? E aí, o que estava acontecendo? As pessoas estavam fazendo o autoexame e o que a Luciana falou, e procrastinando aí essa consulta. Houve uma confusão, até de Isso. termo, de achar que é prevenção, é verdade. Então, muitas pessoas, quando também fala que não precisa mais fazer autoexame, no sentido de que não é para prevenir, aí deixar de ir na consulta, porque acho que eu fazer o autoexame e não sentir nada, eu estou prevenindo também.
Não hoje, é isso. exatamente. E hoje a mamografia, ela detecta nódulos não palpáveis. Então, Sim, tanto que é exato. importante a gente não deixar de fazer os exames, né? A mamografia detecta ali também nódulos que a gente não consegue palpar no autoexame. Então, por isso que não exclui, né? Não exclui fazer os exames de rastreio. Eu tenho muito medo daquilo que vai só na rede social, com uma palavra única, e que depois você não explica para as pessoas. Sim. Então, aquilo que eu fiz muito, e junto com a mamografia, eu já não preciso fazer, precisa, porque o temporal da mamografia é anual ou de 2 em 2 anos. Sim. Né? Então, nós precisamos tomar cuidado como a gente aborda isso. E tem pessoas que, infelizmente, não têm acesso à mamografia, porque a política pública, o Ministério da Saúde fala que é fácil, mas não é. Sim. Tem mulheres que ficam esperando um tempo que não é um tempo razoável, né? Eu achei interessante, eu vou passar a palavra para você, eu Pode juro. falar, Eu estou falando fica à muito. vontade. Mas, assim, esse assunto me chama muita atenção, né? Inclusive, falando de Mara, que já esteve aqui, a enfermeira Mara, né? Que ela tinha feito tudo certinho e tal. No exame dela de eletivo, ela detecta o câncer através da mamografia. Então, o autoexame é importante, inclusive, desde que a pessoa saiba fazer dentro da técnica, né? Que procure, porque às vezes você fica só aqui, não, você tem que procurar uma área, pescoço, axila, acima das, né? Aqui, subclávia, como é que fala mesmo? Esquina Supraclavicular, já até esqueci, meu Deus. E axila. Então, assim, é uma extensão maior. Então, você tem que ter um padrão de dia, né? Relacionado. Então, eu não posso fazer hoje, amanhã eu faço, depois do mês que vem eu não faço. Então, tem que fazer uma coisa séria. Mas a mamografia, ela é o exame de rastreio hoje, padrão ouro, como Luciana falou. E o interessante que eu estava lendo, e é bom o podcast põe a gente inteligente e nos volta a leituras, né? Que essa mamografia de rastreio, ela é uma mamografia considerada até mais simples, de 2 ângulos, né, Luciana? Agora, se precisar, ela vai para um movimento de maior quantidade de anos, com exames adicionais. Então, gente, a mulher precisa entender isso. E esse podcast vai ser um podcast que vai dar instrução, vai contribuir para as nossas mulheres, para a nossa enfermagem, que é potencialmente mais feminina, né? Mas, não só enquanto profissional a gente precisa saber para orientar nossos pacientes, mas enquanto mulher mesmo, uma profissão feminina, a gente precisa saber e conhecer. E é isso, a gente já começou a desmistificar muita coisa aqui. Primeiro passando pelo autoexame, que muita gente ou acha que não tem que fazer, ou nem sabe, ainda está na cabeça lá que é prevenção, nem sabe que teve também, né, essas falas, enfim. As pessoas acabam banalizando. Então, a gente precisa, já foi uma coisa. Em relação à mamografia, se a gente pensa em Belo Horizonte, que é capital, e a gente sabe que tem mulheres que não têm acesso ou vão demorar muito tempo para ter acesso à mamografia, se a gente pensar em interior, então, que não tem, né, tecnologia, é muito pior. Então, a realidade do Brasil ela é muito diversa. Então, a gente tem que pensar nisso. E aí, políticas públicas, a enfermagem, você quer falar, Laura? Quero, porque às vezes a gente também acha, igual quando você iniciou falando, né, do cenário brasileiro, mineiro, mas eu vou trazer um dado, eu estou com algumas mentorias com enfermeiras da Espanha. Na Espanha, a faixa etária é acima de 50 anos. Então, a gente está no caminho. E aí, enquanto políticas públicas, nós, enfermeiras, somos formadores, né, de conhecimento da população, educação e saúde. E onde que nós estamos? Quem que está indo para a rede social para falar? E aí também, quem está do outro lado ouvindo, tem que começar a conectar com pessoas sérias, né? E nós precisamos ganhar voz no espaço político, né? Eu acho que é uma coisa para poder melhorar. Se hoje é 45 anos, vamos começar a fazer estudo para poder provar que a faixa etária de 30, de repente, tem um número, uma incidência alta. Aí vem a pesquisa científica, né, a análise de dados. Ô, Luciana, eu conversei com uma enfermeira, adoro conversar com enfermeiras e enfermeiros, técnicos e auxiliares que já saíram da caixa, né, Luísa?
Luísa é a Isso. enfermeira que mais coloca a gente fora da caixa aí, que eu conheço. Mas falando, não adianta eu só formar pessoas, eu tenho que fazer com que pessoas sejam capazes de formular políticas a partir do seu conhecimento, né? Vai, Luísa. Não, e aí eu achei tão isso daí que você falou, né? Pessoas capazes de formular políticas. E falando nisso, a gente teve agora nas eleições também enfermeiros que ocuparam novos cargos na política, o que é importante para essas políticas públicas, para melhorar esse acesso. Enquanto enfermeiro, ter outra visão e realmente instituir essas políticas públicas, colocando a enfermagem como protagonista, que é o que a gente tem. Isso. E antes da gente iniciar até falar da mamografia, que a gente acho que ainda precisa falar alguma coisa disso, eu acho interessante a gente dar um passo atrás. Lá na prevenção, quais as estratégias que nós, enquanto enfermeiros, podemos utilizar para atuar nessa questão da prevenção? Antes de ser rastreio, prevenção. Então, hoje a gente tem várias formas, né? Lá na atenção básica a gente pode fazer trabalhos assim muito bons com a população e até dentro da nossa comunidade da enfermagem mesmo, né? Hoje, como eu disse, né, a gente tem fatores que são fatores que são preveníveis, né? O estilo de vida, né? A gente adotar estilo de vida saudável, evitar sedentarismo, a gente praticar atividade física, uma alimentação saudável, né? Evitar gordura, fritura, a gente ter um estilo de vida saudável, né? E controle do peso, assim como a gente eliminar o uso de bebida alcoólica. Hoje são fatores que contribuem para o câncer de mama. Assim como quem for tabagista, a gente trabalhar em programas de cessar o tabagismo também, que são programas fundamentais para a gente trabalhar a nível de prevenção e também estimular a amamentação. Hoje a gente sabe que é um fator protetor, né, para o câncer de mama. Então hoje a gente consegue trabalhar muito a prevenção do câncer de mama, né? Além de tudo que a gente fala, eu acho que isso começa lá na base mesmo, né? Então não precisa da gente não são programas mirabolantes, são programas simples, né? A gente trabalhar o estilo de vida da população. E hoje a gente tem um desafio muito grande para fazer estilo de vida sendo que a população nossa hoje tem uma vida muito corrida. Então, a gente trabalha muito a prevenção, o estilo de vida, são fatores que a gente consegue controlar. Porque a gente também tem os fatores internos, né, que são os fatores familiares, hormonais, que são aqueles que a gente, teoricamente, não consegue controlar, mas tem a maioria que a gente pode prevenir e controlar. E o maior deles, né, ser mulher, né? Então, o maior fator que desencadeia o câncer de mama é ser mulher. E quando ela fala dessas ações, eu acho que o início são as rodas de conversa. Porque se eu não consigo sensibilizar o indivíduo por que é importante fazer aquilo, não vai ter mudança. E aí é importante que essa forma, né, de fazer saúde precisa realmente importar. E não só colocar um lacinho rosa uma vez no ano e estar na frente. Porque é um trabalho que é diário. E eu entendo que hoje a saúde, ela contempla com uma interdisciplinaridade. Então, a linguagem da enfermagem vai ser uma, a linguagem da nutrição vai ser outra, né? A linguagem do educador físico. Então, quando a gente consegue fazer essa conexão entre as áreas para formar uma sociedade mais fortalecida, a gente consegue colocar cada indivíduo no seu papel. Olha, é importante fazer isso. Ela começa a ter um impacto lá na cozinha, né? Ela começa a entender que não dá mais para fazer o uso da cerveja todos os dias. Saiu agora uma pesquisa que 2 taças de vinho, 700 ml por semana, já é o limite. Não fala isso, Luísa. Quantas garrafas que dá isso? Isso não sou eu que estou falando, então é a ciência. Amém, viu, gente? Pega essa aí. Vamos diminuir, Luísa, vamos botar você assim. pode tomar cuidado, Luísa. Você pode tomar cuidado. Brincadeiras à parte, sabe por que me remeteu isso, Luciana e Laura? Aqui existe uma resolução do COFEM, né, que se estende aos conselhos regionais, que determinadas doenças reconhecidas, elas permitem que o profissional, estando na ativa, ele não pague mais sua anuidade ou tenha um direito de restituição a partir da detecção. Então, o que eu observo toda semana, e isso é aprovado em diretoria e a gente tem reuniões semanais, nós temos casos de mulheres da enfermagem com CA de mama.
Hoje a gente tem visto muito colegas, né? Cada vez mais a gente tendo colegas com diagnóstico. E a gente também tem que falar muito, né, para não deixar de fazer as consultas de rotina preventivos, né? As adolescentes também, né, a partir da primeira menstruação, já começar o acompanhamento, porque ali a gente vai começar a orientar, fazer o trabalho de medidas preventivas, de estilo de vida e começar a dar o direcionamento ali já numa fase precoce, para quando chegar na fase adulta a gente não ter tanto problema do que a gente está vendo hoje. Então, hoje, cada vez mais, o que você trouxe, Socorro, a gente tem visto colegas Você tem visto tratando. também, né, Luciana? Então, é Sim. constatado. Então, aqui a gente já pega a mulher já numa situação já de não poder mais trabalhar, sabe? Já numa situação mais avançada. Mulheres mais jovens, profissionais mais jovens, profissionais numa idade de maior, mais maduras. E aí, sabe o que me remete a isso? Porque as instituições de saúde estão divulgando o Outubro Rosa, mas estão esquecendo de estimular as mulheres da enfermagem a parar um pouco, sabe? E ajudar essas mulheres a chegar até a mamografia, porque, sabe, apesar do SUS oferecer, e outra coisa, apesar da enfermeira hoje, ou enfermeiro poder solicitar mamografia, nós, pelo Ministério da Saúde, nós temos essa autorização, então o SUS acata o pedido do profissional enfermeiro ou enfermeira. A gente sabe que agora, nesse momento, muitas profissionais de enfermagem estão com seus exames eletivos muito atrasados. Muito atrasado. Então, assim, e isso coloca as nossas mulheres em risco, porque, ao mesmo tempo, por causa desse estresse, desse ritmo de trabalho enlouquecedor, elas estão sobre todos esses riscos que você falou e com um agravamento do estresse muito grande. Então, mulheres, eu vou pedir técnica, câmeras em mim, please. Mulheres da enfermagem, vocês precisam parar e refletir. Você quer ver seu filho crescer? Você quer compartilhar a sua vida com aquela pessoa que você ama? Você precisa de cuidar da sua família? Então, primeiramente, cuide de você. Eu não vou ser assim hipócrita de falar que eu nunca atrasei meus exames já, e eu sempre atrasei por causa de trabalho. Ah, não dava tempo de eu ir, não dava tempo de eu marcar. Tem também o fator que eu acredito que está em algum de vocês, que é o fator medo. Porque quando eu faço o exame, eu posso ter uma boa ou não notícia. E isso, mesmo tendo aí nesse cenário que é importante a detecção precoce, a gente não quer ter essa resposta, né? Sim. Mas vamos nos cuidar, né? E eu acho que uma coisa que a gente não falou foi do estrogênio, né? Ele é um grande vilão. E aí a gente sabe que a causa é multifatorial. Então a importância da gente se cuidar, de ter aí um ginecologista para poder orientar qual que vai ser o melhor método, né? Porque uma coisa está ligada à outra, e compreendendo aí que esse uso do estrogênio, né, exógeno, né, que é a medicação, que é a pílula, também é um fator que vai contribuir. Então, tem que ter uma orientação médica para poder avaliar aquela pessoa. Isso, então acompanhamento. E uma coisa que é importante a gente falar, falando em prevenção, na atenção básica, aproveitar ambulatórios de ginecologia para fazer rodas de conversa com essas mulheres, e não só em outubro, mas durante todo o ano. Enfermagem atuar mesmo enquanto protagonista na prevenção, na orientação, dando informação para essas mulheres, para que elas possam se cuidar, fazer os exames de rotina no tempo certo. Então a gente tem que aproveitar esses momentos. E se não dá tempo de roda de conversa, porque está todo mundo muito apressado, poxa, que de cada consulta, seja médica ou do enfermeiro, que haja essa conversa com a mulher, né? Que haja essa abordagem. Que, inclusive, eu não sei se isso já aconteceu, que nos formulários de consulta teria sempre a obrigatoriedade de ter um espaço para esse tipo de abordagem, né? Para que a pessoa se conscientize. Ah, foi orientado isso. Então, assim, sabe o que me deu vontade agora? De pesquisar o que está sendo feito na atenção primária realmente, né? Que aqui também é uma casa de pesquisa. Isso mesmo.
E aí, agora, então, acho que prevenção, ficou muito clara essa questão do que a gente pode controlar, o que está no nosso controle. E aí, vindo agora para o rastreio, a mamografia que a gente tanto falou aqui, ainda tem muita mulher que tem medo de fazer mamografia. Eu, desde quando eu era nova, sempre as mulheres iam fazer mamografia, ai, aquele negócio dói, aperta o peito, eu dói, aí acho todo ruim. mundo já ia assim. Gente, vocês não me vão falar aqui pra eu falar que é bom, não. Mas eu tô dizendo que Ó. isso é uma coisa que assusta as pessoas, aí na hora que você... Tem gente que já, tipo assim, As siliconizadas. eu não vou porque eu não quero sentir dor. Luciana vai falar isso pra gente. Luciana, eu já vou te fazer uma pergunta. E a Isso. termografia? Ó, Já tem aqui? a gente já tem disponível, só que é um exame que nem sempre é acessível, né? A gente fala muito de acesso, né? Hoje o que a gente tem o mais acessível é a mamografia. É um exame que é indolor, que dói, ele dói, mas passa, mas a gente fala que o ganho dele é imensurável, né? Então a gente tem que, ele é o que a gente tem mais disponível e é o que a gente vai detectar o mais precoce possível, né? A gente tem a pessoa que realiza o exame e a gente pode a qualquer momento falar, olha, tá doendo, para um pouquinho. A pessoa também que está manuseando o equipamento, ele consegue ir adaptando para a gente sentir menos dor durante o exame. Só que é uma dor que é rápida e ela passa, né? Em vista do ganho que a gente tem do que realizar um exame para uma detecção de um câncer de mama que, se detectado precoce, a taxa de cura chega a mais de 95%. Isso é bacana, Então, né? o que a gente tem que entender é o ganho que a gente tem para esse exame. Então, hoje a gente tem ele disponível, né? Eu sei que o acesso às vezes é difícil, principalmente quando a gente traz do SUS, né? Ele não é fácil, não é democrático para todo mundo, mas é o que a gente tem hoje de melhor para detectar. Então, dói, é desconfortável, às vezes é uma vez ao ano que a gente vai fazer. E ali a gente consegue detectar e tratar um paciente, às vezes, de forma mais precoce. É um desconforto, mas aqui tem coisa que dói mais. Mas a gente faz. Depila, não, a mulher fica depilando, dói mais do que a Laser, mamografia. laser. Entendeu? Eu já fiz, não é? Preenchimento, Incomoda, né? Tudo dói, tudo tatuagem. se fosse pra Não é. ficar bonito, todo A gente mundo ia lá. A gente tolera, né? Mas sabe uma coisa, Luciana, que eu fico agoniada? Aí você faz. Aí vem a pessoa assim, vamos ter que repetir. Gente, isso é terrível. Por quê? Logo que eu tinha que pegar. A gente fica preocupado quando fala tem que repetir, mas às vezes a técnica que foi feita não saiu tão bem, a gente não conseguiu visualizar direito, a gente precisa de uma imagem melhor. Então, assim, só para tranquilizar o coração, né? Tem que repetir, eu vou lá no outro mundo e volto. A gente entende, dói um pouquinho mesmo, mas é o melhor método. Mas, vale a pena demais, Se mulherada. for necessário, pede um ultrassom, uma ressonância magnética, né? Então, a gente tem outros métodos também para identificar, os né? exames, Os né? outros exames complementares. Principalmente, né, mulher, que às vezes pede mamografia, pede ultrassom, a mulher já fica assim, ai meu Deus do céu, deve ter alguma coisa, que ainda pediu mais ultrassom, mas às vezes é porque a mama é densa. Tem alguns Então, critérios para pedir outros exames. Exatamente. E aí, falando agora também das questões de... Fez o exame. E aí, às vezes, vai detectar, de fato, que tem um nódulo, que tem, às vezes, no autoexame, foi no médico, enfim. Fez todo o rastreio. E nós temos duas pessoas que têm esse contato, né? Em momentos diferentes, mas tem. O diagnóstico foi concluído. E aí? E aí, como é que é esse suporte? Como é que essas mulheres chegam, né, para vocês? Porque a gente sabe que além da questão... Para a mulher vão passar várias coisas na cabeça, né? Principalmente se tratando de mama. Questão emocional, psicológica. Feminilidade. Isso. Já entra o enfermeiro navegador? Sim, onde eu trabalho, a gente tem uma linha de cuidado de tumores femininos, né? Então, lá a gente tem Onde você trabalha? Pode falar. Eu trabalho no Câncer Center Nova Lima, do grupo Oncoclínicas. Então, a gente lá tem o AC Mulher, que é uma linha voltada totalmente para as mulheres com tumores femininos, né? Tanto câncer de mama, para tumores de mama ou ginecológicos. Lá a gente tem todo o paciente, a partir da hora que ele tem um diagnóstico, ele é acompanhado, a gente tem um enfermeiro navegador, que ele fica acompanhando esse paciente durante toda a trajetória dele de tratamento. Esse paciente ele é acompanhado por uma equipe multiprofissional, mastologista, um oncologista.
A gente tem uma equipe de nutrição, psicologia, né? A gente tem todo o suporte para esse paciente, né? São pacientes que chegam fragilizadas pelo diagnóstico, né? Não tem como não ficar sensibilizado. Então, a gente tem todo esse acompanhamento, toda uma equipe de apoio para dar esse suporte e direcionar essa paciente para o melhor tratamento disponível, né? E dando esse suporte durante todo o trajeto dessa paciente durante o tratamento, né? Então, a gente acompanha desde da cirurgia que essa paciente vai fazer. É difícil fazer uma cirurgia de mama quando a gente tem que, né, fazer uma mastectomia total, a gente também faz a reconstrução de mama, e quando ela vai para esse tratamento também. E esse enfermeiro e esse oncologista acompanham esse paciente, né, monitoram esse paciente durante todo o tratamento, toxicidades, a gente acompanha até esse paciente terminar o tratamento, né, o tratamento geralmente pode ser o sistêmico, né, a quimioterapia, ou pode ir depois para radioterapia, hormonioterapia ou terapia-alvo. Então, tem várias modalidades de tratamento que a gente acompanha esse paciente. E tem uma coisa, Pode puxar o microfone, não só para ela aproximar um pouquinho. e tem uma outra questão que eu acompanhei de uma colega minha, que é a questão da gestação, assim, né, poder ter filho, né? Mas hoje já tem situações, né, que a mulher pode guardar o óvulo, ou e se essa mulher está grávida, né, que a gente está vendo, né, casos aí de mulheres que estão preferindo levar adiante a gravidez, interromper o tratamento para essa gravidez. Então, assim, a mulher tem muita coragem, a mulher tem muita força. Então, nós precisamos trazer essa força para antes do problema, porque ela vai ter que usar muito menos da sua energia para prevenir do que para se reabilitar num processo desse, né? Porque, igual a Luciana colocou aí. E aí, Laura, essa mulher está tratando, fez tudo, concluiu lá o tratamento no nível ambulatorial, hospitalar, cirúrgico. Aí ela chega para você. Sim, quando ela chega, em alguns casos ela chega 6 meses depois, que é a orientação que a gente tem para fazer a reconstrução através da micropigmentação, ou às vezes ela chega 10 anos depois, 20 anos depois, né? Tem uma paciente agora de 2012 que vai fazer a reconstrução agora. Então ela chega ainda fragilizada e às vezes muitas delas nem se olham no espelho. E aí o relato é: me sinto mutilada, minha história foi interrompida, né? Quando a gente falou de políticas públicas, a gente hoje já tem uma lei que contempla a reconstrução mamária, que é a Lei 9797. Ela já contempla no tempo cirúrgico, né, só em casos que essa mulher não tem uma condição clínica para fazer a reconstrução. Então, ela tem o direito, mas eu não sei qual foi o abençoado que não interpretou que a areola é uma estrutura formadora da mama. Então, ela continua... Certamente não foi uma mulher. Sim. Ah, tá. Ela continua mutilada. E aí, hoje, o nosso desafio é levar isso, né, para a Assembleia, através aí das plenárias, para que a gente possa fazer uma interpretação adequada dessa lei e inserir os procedimentos e as tecnologias novas que a gente tem para essa fase dela, para que ela possa encerrar aquele ciclo e dar início, né? Quando a Socorro falou, né, eu atuo na parte já dessa reabilitação, mas é um momento que eu não perco para fazer uma anamnese, e onde a gente já até identificou metástase. Né? Você identifica que tem um nódulo, então, olha, tem um nódulo aqui, às Recidivas. vezes, né? Eu tive uma paciente que teve uma metástase hepática. Então, no momento da reconstrução, a gente fez a reconstrução e logo em seguida, coisa de 30 dias, a gente descobriu essa metástase. Então, o enfermeiro, ele também tem que ter um olhar que não é porque ele atua somente numa área que ele não pode abordar o cuidado em outra. A gente tem que ter essa visão do holístico, essa entrega em toda essa trajetória assistencial. A gente faz muita diferença quando a gente quer fazer a diferença, né? E esse é o ponto. Eu acho que não é somente porque eu estou só na reabilitação que eu vou me conter ao cuidado daquilo ali, né, Luciana? Eu acho que isso é muito importante. Ô, Laura, as empresas, por exemplo, os hospitais oncológicos, privados ou não, eles têm conhecimento desse seu trabalho, eles fazem essas conexões. Nós temos mais enfermeiras que fazem essa reabilitação, essa reconstrução
através da micropigmentação? Ó, o que acontece? A micropigmentação ela é muito confundida com a tatuagem. Então, a tatuagem ela é uma técnica que implanta um pigmento numa camada mais profunda da derme, né? Então, a gente vai ter lá epiderme, derme, então é lá na camada bem mais profunda. E é um pigmento que tem origem aí, que tem a sua formação de metais. Na micropigmentação, a gente faz uma implantação superficial, com pigmentos que têm aí, são pigmentos biocompatíveis. Então, a origem, a formação é carbono e hidrogênio. Você quer mostrar, Laura? Isso aí eu estou curiosa. São as próteses. Pois é, olha. A câmera podia pegar. Como é que nós vamos fazer aqui, ó? O que acontece? Cuidado, Luiz. Pode até colocar uma aqui. Na mão, isso. Põe na mão. Isso. Peraí que eu vou pôr. A micropigmentação é uma técnica. Gente, que bacana. Mostra na câmera. Na câmera. De tanto falar política. Olha, gente. Perfeito, né? Olha, é com essa prótese que você trabalha, né, Laura? É o seguinte. Olha essa, olha lá. Quando a gente não consegue fazer a reconstrução com a micropigmentação, porque ela não está elegível ao procedimento, a gente entra com a prótese. Olha essa ali, equipe técnica na mão da Laura, se dá para pegar. Muito bacana. Muito bacana, gente. E aí a gente faz, né, a prótese, tira o molde da areola contralateral, se ela tiver, porque aí vai ser idêntica. A gente leva isso para um laboratório e confecciona de forma artesanal. Né? Então, a gente traz aí o pigmento que é idêntico a... Você que faz? Eu que faço. Maravilha. Ela que faz, gente. Você já conhecia, Luciana? Já. Não trabalho na Laura, mas já vi em outros. Fantástico. É muito bem feito. É muito real. E ela fica no paciente em torno de 7 dias. Muito real. Então, ele aplica um fixador, cola, fica 7 dias. Não, tem a caixinha. E aí, de 7 em 7 dias, ele vai... vem... Olha só. Muito bacana. E aí, Socorro, a gente agora está tentando mudar a cultura da medicina para compreender que não é tatuagem, que nós somos profissionais da saúde levando inovação, levando tecnologia através de técnicas que vão tirar esse paciente de uma nova cirurgia. Porque é o que eu estava conversando com a Luísa no início, a paciente ela faz a mastectomia e ela volta 1 ano depois para fazer a cirurgia que é para preencher a papila, para construir esse mamilo, né? E aí, quando a gente faz a micropigmentação, a gente consegue fazer com que ela não volte, né? Porque às vezes para fazer uma correção, uma mutilação, ela faz outra, né? Porque tira estruturas do corpo para poder fazer isso. Então, a gente está tendo impacto. E risco de infecção, sim, né? Sim, impacto emocional, social, da saúde e financeiro, né? Então, a gente precisa aos poucos de levar. Sim. A gente precisa aos poucos levar, né, essa tecnologia. Eu entendo que agora a gente vai começar a ganhar forças, né, com o primeiro ambulatório, né? Você pode até falar isso. Pode falar, primeiro ambulatório. Nós estamos lançando, né, inaugurando o primeiro ambulatório de micropigmentação paramédica no SUS. E esse ambulatório é um projeto que eu escrevi e ele contempla toda a linha de cuidado. Então, a gente vai ter laser terapia, a gente tem drenagem linfática para os linfedemas, a gente tem o acompanhamento da ferida operatória dessas pacientes para evitar necroses, para trabalhar já esse tecido, para o momento que eu for fazer a reconstrução, esse tecido ele está fortalecido. A gente tem a equipe da psicologia para dar o suporte. Então, é um ambulatório que a gente contemplou aí algumas linhas de cuidado que não focam somente no procedimento, é um cuidado humanizado para essa paciente, né? E não vai parar por aí, não. A gente está buscando novas tecnologias para pensar também na questão da alopécia, para pensar na questão da sobrancelha, né? Para a gente poder ter avanços e trabalhar também com uma linha da sexualidade do paciente oncológico. É um projeto que eu quero agregar nesse ambulatório para que a gente fortaleça essas mulheres e para que elas entendam que tem sim hoje uma enfermagem atuante,
fazendo diferente, né? Nós estamos apresentando uma proposta de trabalho de uma enfermagem que cria, que inspira outros enfermeiros a atuar. E que o projeto vire programa, né? Hoje eu não saberia te falar sobre enfermeiros estetas que fazem esse trabalho. E eu gostaria de chamar atenção para essa especialização, porque quando eu escrevi o projeto, só foi possível desenhar essa linha de cuidado porque a dermopigmentação ela é contemplada na minha habilitação. O enfermeiro é um dos profissionais que evolui dentro do sistema SUS. Então, tudo foi pensado para poder fazer essa entrega e para a gente poder conseguir falar, não, mas eu tenho essa habilitação, olha aqui o meu registro. Laura, nós temos que fazer você chegar até a ministra. É isso. A ministra Nícia. Tem que ser E aí eu vou conversar, eu quero conversar novamente com o deputado federal Bruno Farias, para que esse seu programa ele chegue não por outras mãos, mas pelas suas pernas, Sim. para que pessoas não usem dessa sua luta, dessa sua capacidade empreendedora enquanto profissional de saúde. Porque quem tem que chegar lá e apresentar ali no contexto é você. E eu estava conversando com Luísa que o nosso projeto ele ainda é mais ousado. Hoje, não existe na nossa atuação sobre as próteses, porque não sequer existe nenhum artigo na literatura. E aí a gente precisa do Corém conosco para a gente poder ganhar forças e daqui a pouco tá inaugurando um ambulatório para uma entrega também de outras doenças, de outras patologias, né? Para a gente poder fazer orelha, nariz, olhos. Então a Hoje nós gente temos empresas tech aí, né? sim. Startups da tecnologia que trabalham isso. Eu esqueci o nome agora, mas eu vou até, antes de você sair, te falar esse nome. É incrível, Olha, né? é incrível, não é? Eu falei com ela, assim, que precisa Não é fantástico? ir para o Ministério da Mas Saúde olha como que mesmo. nós acertamos hoje nessas duas convidadas. Luciana está falando. Laura, seu trabalho é fantástico, mas o seu também é. O seu é maravilhoso, chegar lá, né? Porque até para chegar com esse status de querer fazer isso, essa mulher ela tem que ter tido um amparo desde a atenção primária até a secundária, terciária, porque senão ela não tem nem espírito de reabilitação. Sim, e é tão importante esse momento aqui, porque Luciana, nessa parte, né, nessa trajetória, e agora eu tendo contato dela, isso fortalece também a minha atuação. Luciana, eu estou com uma paciente assim, o que é que você me orienta? Eu sinto falta dessa interação na enfermagem, sabe? Eu sinto falta dessa conexão da enfermagem em estudos clínicos. Gente, estou com um estudo de caso que me ajuda. Olha essa paciente, o que vocês acham? E eu acho que esse momento aqui, ele fortalece, né? Eu queria muito pedir que os enfermeiros se unissem mais. Pode olhar para a câmera e pedir. Então pede. Pede. Aqui a enfermagem pode. Eu sinto que a enfermagem hoje precisa avançar nesse quesito, dessa interação com outros profissionais, sem aquele olhar assim, tá me perguntando isso porque não sabe. Realmente, a gente está interagindo é porque a gente quer fazer a melhor escolha para o nosso paciente, que é o nosso foco central do nosso cuidado. Então, você que está aí me assistindo, eu gostaria de te alertar o quanto é importante você estar fazendo conexões como essa dessa manhã, para a gente poder promover outras inovações e para a gente atuar em políticas públicas que vão fazer sentido, quem sabe até para a gente mesmo, né? Ô, Laura, e cada Acho vez que a gente mais unido. E tá tudo bem a gente não saber de tudo. O trabalho da enfermagem é isso, é um complementando o outro, um apoiando o outro. E é isso, né? A gente ter trocas de experiências para a gente fazer a enfermagem cada vez mais forte. E eu vou falar para você, eu estou vendo aqui a importância também da promotoria pública está nesse jogo, né? E a promotoria pública tem uma atenção enorme com a infância e com a mulher. Então, o Dr. Jarbas ele é o líder desse processo todo legal. Eu acho que a gente pode envolvê-lo nisso, nesse projeto seu. Foi assim que a inserção de DIL ela avançou e hoje é reconhecida pelo Ministério da Saúde. Sabe por quê, Luciana? Porque
alguns profissionais não enfermeiros poderão até questionar, chamar isso de uma simples tatuagem, mas nós é que vamos computar, igual estamos computando na questão da inserção do DIU. São muitos os números de mulheres que estavam em condição de vulnerabilidade, numa fila de espera e tendo gravidez indesejada, porque não tinha profissional que assumisse essa mulher. E o enfermeiro e a enfermeira da obstetrícia assumiu, e hoje as filas de espera estão acabando. Assim como nós temos certeza que nós temos várias mulheres hoje que não se olham no espelho porque não têm acesso a um trabalho como o seu. Não é isso, Luísa? Isso mesmo. E aí os profissionais não enfermeiros que engulam a enfermagem é um saber científico. Sim. E nós temos competência técnica e expertise para trabalhar junto. Eu costumo dizer que são questões que nós precisamos alinhar. Esse aí é o legado que eu levo, tanto que há 1 ano eu faço formações e na minha formação ela é exclusiva para enfermeiro. Né? A minha formação, por que é um enfermeiro? O enfermeiro ele conhece de tecido, ele conhece de lesão. Né? E aí eu acho que esse profissional ele tem total competência técnica para a execução do procedimento e também para direcionar, né, para outros cuidados, se a gente identificar. Então, na formação, e agora também é um desejo, né, de avançar com a especialização em estética paramédica, que eu vejo uma oportunidade aí da gente levar isso para um patamar de graduação, de pós-graduação, para que esse profissional se sinta, né, preparado para a execução. Né? Tem 7 anos que eu estou atuando nessa área e o aprendizado ele foi amplo, mas se eu tivesse uma especialização lá atrás, muitas coisas poderiam ter sido mais fáceis. Né? Então, eu acho que é o caminho. A enfermagem, só de olhar uma mama, esses dias eu recebi uma mama, ela colocou a mão assim para tirar a foto. Quando ela colocou a mama, eu identifiquei a psoríase. A psoríase é uma contraindicação do procedimento. Então, o enfermeiro, ele é o profissional apto. Na hora que eu identifiquei a psoríase, eu falei com ela, olha, você tem psoríase? Tenho. Ou seja, ela não é profissional para reconstrução, ela é profissional para prótese, enquanto a gente não direciona esse tratamento. Então, questionar a nossa habilitação, eu acho que é uma coisa que os outros profissionais nem vão fazer, porque eles sabem da nossa entrega. Nossa, fantástico. E a gente né, tem gente? cada vez mais ganhando espaço, né, nessas Sim. áreas. Então, a Sim. gente, através desse trabalho que a gente vem demonstrando, que a gente tem ganhado espaço. E o que a Laura trouxe é totalmente pertinente. Empreendedor. Isso mesmo. E esse curso que você dá, essa formação, é de micropigmentação? A gente faz de reconstrução de areolas. Reconstrução de Porque areolas. dentro da reconstrução, a gente trabalha cicatrizes. Específico. Né? A gente tem outras linhas de entendi. cuidado para preparar esse tecido para receber. Então, Excelente. tem vários procedimentos que são feitos antes da micro. E precisa ter formação em estética, especialização em enfermagem estética para fazer essa sua formação? Se a gente criar o curso de estética reparadora, não. Nós vamos receber a demanda do profissional graduado em enfermagem. Entendi. Excelente. Não é um produto, não é vender, é isso que ela está falando. Ela não está vendendo um produto, igual ela falou, a mulher chega lá para fazer reconstrução da areola, micropigmentação só, e aí eu não olho para nada, porque eu só quero vender aquilo, eu só vou dar uma prótese para ela aqui porque eu quero vender, e aí eu vou dar qualquer uma. Tem todo um trabalho, né, que ela falou, e que está até avançando, para poder a mulher se reconhecer também naquilo, né? Então. Agora tem uma coisa, tá, mulheres? Aí eu acho que isso serve também para a Luciane, serve para você. A enfermagem, ela tem um cuidado muito grande com a população do SUS, né? Então, a enfermagem, ela pensa na população do SUS. E, ao mesmo tempo, ela sabe que lá ela tem alguns mecanismos que fazem com que também haja uma consolidação desse trabalho, né? Porque aí você vai ter suas referências e contra-referências. Mas eu falo, hoje, o enfermeiro navegador, enfermeiro oncológico, você com a enfermagem estética, e nesse caminho seu, também não vamos deixar de levar esse empreendedorismo para o privado. Nós temos mulheres lá também
que precisam e também nós precisamos ter autonomia financeira, porque quando nós temos autonomia financeira, nós podemos fazer mais, de uma forma até independente, ter laboratórios, sabe? Gerenciar esse processo também a nosso favor, porque aqui a gente acha também que a enfermagem pode e deve ganhar dinheiro. Sim. Com certeza. Esse projeto, né, um médico do Oncoclínicas, né, Dr. Clésio, me procurou, querendo conhecer o trabalho. Que maravilha, né? E aí eu não perdi a oportunidade de apresentar para ele o meu desejo de fazer uma pesquisa, que seria volumizar essa papila, porque quando a gente faz a reconstrução, não tem volume, né? A gente faz 3D. E aí, por ser da enfermagem estética e trabalhar com preenchedores, falei, por que não preencher a papila? Sim. E aí falei com ele, vamos fazer um estudo comparativo? Vamos colocar, ver qual é o melhor ácido hialurônico, né? E aí ele comprou a ideia, então eu acredito que a gente vai conseguir também atingir essa Olha altura. que É legal. muito bacana. Né? Nossa. E assim, a gente está aberta, dia 25 agora eu vou estar apresentando um trabalho para algumas startups, né? E quando a Socorro fala a questão da enfermagem empreender, é justamente isso que eu faço, né? É aceitar riscos, né? Porque empreender você tem riscos, né? É compreender que vai ser um degrau, não vai ser a escada toda, né? E pensar também que eu consegui, de forma com o trabalho sério, chegar até a possibilidade de ter aí uma primeira prescrição do enfermeiro, uma autonomia dentro do SUS. Isso Que é vai, né? Eu estou fazendo evolução de um procedimento que eu detenho a autonomia dele. E eu acho que isso, assim, quando minha ficha caiu, eu falei, gente, o que eu consegui? Eu fiquei muito feliz porque não é uma conquista que tem pessoas por trás, não. O que tem por trás é isso aqui, ó. E foi crescimento gradativo, né? suave. Seu processo foi suave. Nossa, Agora eu vou fazer uma pergunta para as três aqui, ó. Não, Sim. para as duas, porque eu sei. Tá. De onde você não sabe de uma coisa, apesar de você é Sei muito ou não sei? futriqueira, Se eu não sei, eu vou perguntar pro Google. Você não sabe o que Laura faz muito bem também. E que dá essa habilidade dela. Você já contou para ela? Ela vai saber. Minha filha. Não sei. Ela vai saber. Aquela conversinha que a gente teve. Mas se ela não tivesse contado, você não sabia. Não Você ficou ia aqui, saber. né, gastando. Uai, minha Mas filha. Luciana eu não sei. sabe. Costurama Laura até. tem um nome diferente. Caligrafia artística. Ela faz. Maravilhosa, minha filha. Mas Deu a aula, habilidade, tá? né? Você já olha ali. Ajuda muito, porque, né, o manuseio com a delicadeza. pena, né, por exemplo, às vezes a espessura da epiderme é 0,06 milímetros. Então, eu tenho que trabalhar com uma altura de agulha para chegar a essa camada da pele. E os mais de 30 anos trabalhando com pena, né, a gente tem uma leveza na mão e aí isso ajuda muito no trabalho, na implantação desse tecido. E isso aí também é outra coisa que eu acho que o enfermeiro tem que compreender. O fazer que não é linear, né? A não linearidade do que a gente faz, das nossas entregas, em algum momento da nossa vida vai fazer sentido. Né? Então, por exemplo, quando é que eu parei e falei, vou tocar um instrumento, eu vou pintar uma tela, coisas que eu não faço no meu dia a dia. Porque, às vezes, também eu acho que a enfermagem ela é muito bonita, mas o dia a dia é pesado. Você não desperta os lados potenciais do seu cérebro. Não, e né? para a gente poder ter ideação, fazer prototipagem, criar, a gente tem que dar abertura para o nosso cérebro. Luciana, nós estamos quase chegando ao final. Eu vou deixar você caminhar, mas eu vou falar assim. E enquanto carreira, quais são suas expectativas enquanto enfermeira oncologista? O que você já chegou onde você quer chegar? Né? Porque nós ouvimos aí uma questão de carreira da Laura que a gente está compreendendo. E a sua carreira? Sim. Um grande desejo meu era ser referência mesmo na área de enfermagem oncológica, né? Logo quando eu formei, eu fui para um hospital, minha carreira eu tive uma oportunidade como estagiária em um hospital oncológico e desde então eu quis seguir essa carreira, né? Foi no hospital público, pela necessidade do paciente oncológico mesmo e pela carência do paciente. Então, foi uma área que me despertou interesse e fui procurando cada vez mais me aperfeiçoar na área de oncologia. Hoje eu sou coordenadora de um câncer center, né, do grupo Oncoclínicas,
E hoje eu quero ser uma grande referência na área de oncologia, né? Não só limitada a tumores sólidos, mas tumores hematológicos. Eu fico responsável por uma unidade de transplante e terapia celular. Então, hoje o que eu busco é também a área de gestão de oncologia, né? A parte técnica me interessa muito, mas a área de gestão e oncologia. E hoje eu estou trilhando esse caminho para chegar lá, né? Para atingir cada vez mais pacientes, mais profissionais, para a gente tornar a enfermagem nossa mais forte dentro da área de oncologia, porque hoje a gente vê uma deficiência muito grande de profissionais nessa área. A nossa formação ainda precisa ser cada vez melhor para que a gente tenha um conhecimento científico, né? A enfermagem oncológica é muito científica. Então, eu quero atingir esse nível para formar pessoas e tocar pessoas também. Então, é onde eu quero chegar na minha carreira. Referência, que bonito, né? Excelente. Nós hoje estamos com Super. muita sorte, Luísa Nossa, Werneck. hoje o negócio Hoje nós, aqui olha, foi que um isso, encontro maravilhoso, alto viu? nível, alto nível. Subiu Como a régua. nós somos muito privilegiadas, Luísa, de sentar nessa mesa. Nossa, total, assim, conhecer o trabalho delas, porque é isso. Tem tanta coisa boa acontecendo e que às vezes a gente não tá vendo. Porque é isso, né? O dia a dia é corrida, a gente vive no nosso mundo, na nossa bolha. Por mais que a gente tá sempre buscando e olhando para fora, tentando ver o que está acontecendo, nem sempre a gente, né, conhece os trabalhos, e ouvir o trabalho de vocês foi incrível. A Laura, porque a Laura chegou mais cedo junto comigo e a gente ficou aqui costurando, né? Então eu fiquei assim, orgulhosa do trabalho que ela faz, pelo impacto que isso tem mesmo na vida das pessoas, né? Foi assim, nossa, incrível. Mas vamos falar com a nossa equipe? Fala com elas. É o seguinte, aqui a gente tem uma equipe que participa. Vamos fazer uma carteira do Corém para eles? Vamos. O que acontece? Ninguém pode trabalhar sem a carteira ativa. Isso. E vamos ver se eles estão com inscrições no nosso registro lá. Mas a gente não pode trazer a enfermagem toda para cá. Mas a gente traz representantes. Aqui nós temos um enfermeiro, técnico e auxiliar. E aí, como hoje são duas convidadas, nós vamos começar pela Luciana. Luciana, você quer responder para quem? Para o enfermeiro, para o técnico ou para o auxiliar? Para o técnico. Então, peraí. Vamos Segura, não faz ainda. E Laura, enfermeiro ou auxiliar? Posso ser um enfermeiro. Então, você já que rufem os tambores. Ela faz confusão, erra tudo aqui. Então, ela aqui, é Laura. E aqui, Luciana. Então, vou fazer primeiro para a Luciana. Tá. Luciana, os técnicos querem saber. Como você acredita que, enquanto técnico de enfermagem, eu possa contribuir para a prevenção do câncer de mama das pessoas? Eu acredito que na questão da orientação aos pacientes, né, à comunidade, dentro da própria casa, dos familiares, né, nas medidas preventivas, orientando dos fatores que a gente tem, que a gente falou dos fatores que a gente pode prevenir, né, orientando da alimentação, da questão do controle do consumo de álcool, do cessar o tabagismo, do estilo de vida. Então, eu acho que eles são pessoas fundamentais, são profissionais fundamentais na nossa equipe e eles contribuem muito, né, nessa orientação para a nossa equipe, para a nossa comunidade, para nossas equipes, né? Eu acho que eles são ali disseminadores de conhecimento também, eles fazem parte da nossa equipe e eles são fundamentais para essa orientação. Então, acho que eles podem contribuir nos apoiando em todas as orientações e fortalecendo a nossa comunidade quanto às medidas preventivas. E nós, enfermeiros, precisamos cada vez mais empoderar a equipe técnica de enfermagem. Eles têm um conhecimento assim, sensacional. Eu trabalho com uma equipe grande de técnicos de enfermagem e eles são nossos olhos, nossos braços, nossas pernas. Sem eles, assim, a gente não conseguiria ter uma enfermagem tão forte, mas principalmente um cuidado tão bem feito aos pacientes, né? Sem eles, a gente também não conseguiria fazer uma enfermagem tão bem feita. Isso mesmo. Excelente. E ela falou uma coisa interessante, falou assim, começar em casa, também orientando em casa. A gente tem família, a gente quer cuidar dos nossos também, né? Sim. Pra gente cuidar dos outros, a gente precisa estar bem com a gente e que os nossos estejam bem também. Sim, e é porque eu sempre falo uma coisa, que aí não tem a ver com a questão da prevenção, mas sim também, nós, profissionais de enfermagem, a gente precisa começar em casa muitas coisas, inclusive a orientar as pessoas de casa quem é a enfermagem.
Quem que somos nós nós? O podemos. que podemos, quem somos, quais são os atores ali da enfermagem, o que, que a gente faz. Porque se bobear dentro de casa, as pessoas não sabem. Lá em casa, todo mundo é orientado, informado e sabe muito bem o papel da equipe de enfermagem. Lá em casa também. Isso, para mim, é essencial. Então, eu só peguei o gancho aí. Agora, pergunta para Laura, Laura. do enfermeiro. Da enfermeira. Vamos ver. De que forma o enfermeiro pode atuar como um facilitador no processo de tomada de decisão das pacientes, tanto relativa à prevenção quanto ao tratamento, garantindo que elas se sintam informadas e seguras nas suas escolhas? Essa foi uma pergunta longa. Do jeito que eu Vamos estou ver. hoje, eu teria que repetir. Quer repetir? Primeira coisa que eu entendo e que eu acho que é importante é o autoconhecimento. Se eu não sei quem eu sou, eu não vou conseguir, através de uma anamnese, identificar qual que é a linha de cuidado que eu tenho que exercer com o meu paciente. Porque, às vezes, essa anamnese ela não é verbal. E isso requer exercício diário, né, de conseguir essa conexão com esse paciente através do que ele me apresenta, né, que vai ser verbal e não verbal. E a partir disso, dessa conexão realizada, eu vou conseguir fazer uma coisa que é relacionar com ele de uma forma com que ele compreenda a minha linguagem. Então, aí, eu diria que esse enfermeiro precisa fortalecer a sua comunicação a partir da identificação da necessidade do meu paciente. Às vezes, numa conversa de 5 minutos, você já consegue ver manejo de dor, você consegue ver vários itens assistenciais que, de repente, ele não iria te contar. Então, eu diria que é olhar para si primeiro, conhecer as suas fragilidades, trabalhar nessas fragilidades para conseguir ter uma atuação identificando o que é que ele precisa enquanto cuidado. Né? O nosso negócio é o cuidado. E a gente não pode padronizar esse cuidado, porque cada um é uma individualidade. Então, eu acho que... E o objeto desse negócio é o ser humano. Então, Sim, a coisa é complexa sim. para quem trabalha em saúde. Nós estamos chegando ao final e a gente faz assim, aqui tem vezes que a gente não faz, né, Luiz? Não sei por quê, mas hoje eu estou querendo fazer. Vamos fazer. É o seguinte, vocês sabem, né, que o conselho ele emite as carteiras de trabalho de profissionais. Ó, a carteira de trabalho, ia complicando. A carteira profissional. Se você tivesse, Luciana, a autoridade para deixar uma mensagem objetiva, curta, na carteira profissional dos seus colegas, qual mensagem você deixaria? Você faz a diferença na vida das pessoas. Laura? Inspire-se todo dia. Olha! Nossa, que delícia, hoje né? É isso, Hoje- hein? hoje Essas nós carteiras estamos, aí, né? imagina? Nossa, mãe, eu queria receber essa mensagem. Eu também, com certeza. Já estamos chegando ao final, vou dar só mais uns recadinhos aqui pro pessoal de casa. Se você ainda não curtiu esse episódio, corre, curte aí agora, compartilha com todo mundo, porque esse episódio aqui, falando sério, foi assim maravilhoso, com muita informação. A gente desmistificou muita coisa, trouxe muita informação, muita novidade aqui do trabalho que essas enfermeiras maravilhosas estão desenvolvendo. Então, não deixa de compartilhar. Segue o Corém lá no YouTube, tem que se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação também. No Instagram, segue lá, @CoremMG, e também segue o Instagram do podcast, @EnfermagemPod, para ficar por dentro de tudo também, ok? Agora, antes de eu falar, eu acho que a gente tem que dar a oportunidade de vocês deixar o recado, deixar a sua rede social, para que as pessoas possam te seguir, você, Luciana, você, Laura. Queria primeiramente agradecer novamente, né, pelo convite, né, e acho que o recado hoje foi dado, né, para a gente trabalhar muito a prevenção, né, a gente está nesse mês do Outubro Rosa, mas a prevenção tem que ser feita o ano inteiro, né, que a gente siga o que a gente disse aqui durante de janeiro a janeiro, né. Queria agradecer para todo mundo e que nós, profissionais de enfermagem, a gente se sinta cada vez mais empoderado para a gente fazer o nosso papel dentro da sociedade. Obrigada a todos, tá? Minha rede social, né, no Instagram é Lucerqueira, me sigam lá, por favor. Lucerqueira. Lucerqueira.
E eu sigo aí à disposição. Muito obrigada pelo convite. Dúvidas aí, a gente está sempre na área. E agora eu e Laura, a gente consegue com fazer certeza. uma parceria Que aí legal, sólida. Daqui já vai sair muita coisa, pode ter Legal. certeza. Só trocar uns Demais. contatos. Que maravilha. Bom, eu queria agradecer também a oportunidade, né? Enfermagem ganhando voz, isso é muito importante. E se eu pudesse, né, deixar uma mensagem hoje, eu gostaria de te falar que se você tem uma ideia, coloca para rodar. A gente às vezes imagina só as dificuldades. Toda semente nasce, toda flor nasce de uma sementinha. E eu sou a prova viva de que ela floresce. Então, se você tem uma ideia, conecte a pessoas que vão te inspirar a ser melhor, a pessoas que vão te ajudar a realizar o seu sonho e põe para fora aí todo o potencial que nós temos, porque a enfermagem pode. Isso mesmo. Sua rede? A minha rede é Laura Guimarães Paramédica. Pode me seguir lá, que tem muita coisa bonita todos os dias. Legal. Eu quero ainda dar um recado antes de finalizar. Que recadeira. Eu quero falar aqui, ó, porque eu até escrevi aqui, que era Ah. para não esquecer que eu tinha que falar, né, gente? Ah. O recado. Para as Eu nossas também. ouvintes. Pera que eu vou ter que achar alguma coisa. Acha aí. Também. Para as nossas ouvintes, cuidem-se, previnam-se. A gente precisa olhar para a gente. Lembrem-se também que sempre há caminho para cura, para reconstrução, para reconquistar nossa autoestima, cuidar da parte espiritual, emocional, que a gente tem caminhos a seguir, se apoiar em profissionais também, que podem nos ajudar nesse processo, confiar nesses profissionais e que nós sejamos também esse profissional para outras mulheres que estiverem passando por isso, que a gente possa acolher essas mulheres. E eu queria deixar também aqui, acho que é para todos nós, e eu tenho escutado isso e feito reflexão em cima disso, que eu tenho. Alguém me fala, eu leio, é o seguinte: para quem quer voar, ter asas é apenas um detalhe. Então, porque Nossa, todos nós podemos voar. Isso mesmo. Excelente. Então, podemos? Uau, você tinha que falar. Uau! Sempre tem que ter o fator uau. Nessa história Excelente. Isso mesmo. Foi maravilhoso, Foi. então. Demais. Vai deixar saudades. Só não vai deixar mais saudade porque vai estar lá no nosso canal do YouTube, né? Isso e no mesmo. nosso canal do Spotify. Isso É isso? mesmo, gente. Compartilhem. E assim, então, encerramos mais um Enfermagem Pode!